Ele uivou novamente e nos encarou. Naqueles olhos negros e demoníacos conseguimos ver muito ódio. Ele estava ali por vingança, por termos lhe ferido e quase acabado com sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha Sobrenatural. Se você curte histórias sobrenaturais, se inscreva e deixe seu like, pois esse é o canal certo para você. Olá, me chamo Amaro. Já relatei para vocês a história de quando o meu avô teve seu primeiro encontro com o lobisomem. Como contei no final daquele relato, aquela não foi a última vez que ele se encontrou com o sobrenatural. E é exatamente esta parte da história que venho lhes relatar. No primeiro encontro do meu avô Manuel e seu amigo Antônio com a fera, a noite de terror que eles viveram terminou com a criatura fugindo após ser atingida por um tiro disparado pelo Sr. Antônio. Agora vamos ao que aconteceu depois. Vou seguir daqui como se fosse ele contando com suas palavras. Se você se lembra, eu disse que após ferirmos a criatura, ficamos sabendo, nos dias que se seguiram, que um homem havia dado entrada no hospital com um ferimento na barriga. E após receber tratamento, simplesmente desapareceu. Ele não chegou a se identificar no hospital, então não havia como saber quem ele era. A vida seguiu depois daquele susto. Entretanto, de forma diferente, eu passei a dar mais importância para as coisas sobrenaturais. Pesquisei sobre lobisomens e quais as formas de matá-los. Por algum tempo, esperei que ele voltasse, mas isso não aconteceu durante 3 anos. Eu já havia me casado com sua avó e esperávamos nosso primeiro filho. Tudo seguia uma rotina tranquila. Eu trabalhava em uma fazenda bem grande da região e havia conquistado a confiança de meu patrão. Sempre fui muito dedicado a Lide e isso me fez receber o respeito das pessoas. Certa tarde, fui até o centro da cidade comprar algumas ferramentas para a fazenda. Estava chegando no depósito de materiais e avistei um homem a uma certa distância. Não consegui ver ele direito. Usava uma roupa escura e um grande chapéu em sua cabeça, o que escondia seu rosto. Mas, por sua postura, percebi que ele olhava em minha direção. Voltei minha atenção ao dono do depósito, que me chamou me cumprimentando, e ao olhar novamente para a direção, o homem não estava mais lá. Achei aquilo estranho, porém fui cuidar de meus afazeres e acabei me esquecendo daquilo. Passadas 2 semanas, logo pela manhã, recebi a notícia de que um homem havia desaparecido após sair de seu trabalho tarde da noite. Ninguém conseguia obter nenhuma notícia dele, e a família estava muito preocupada, pois ele não era de sumir assim, ou demorar para voltar para casa. Mais uma semana se passou, e um novo desaparecimento, sendo que do primeiro nada se havia descoberto. Agora era um jovem rapaz, que havia saído da casa de sua namorada e não chegou até a sua casa. Aquilo estava começando a preocupar a todos, pois nunca havia acontecido algo assim, de pessoas desaparecerem do nada. As buscas foram intensificadas e ninguém achava que eles haviam desaparecido por conta própria. Após alguns dias, uma nova notícia chegou. Entretanto, não era um desaparecimento. A casa de Antônio, aquela onde nós havíamos passado aquela terrível noite, havia sido invadida. As portas foram colocadas abaixo e a casa revirada, como se alguém estivesse procurando algo e ficado muito furioso por não ter encontrado. E realmente não encontraria. Antônio havia se mudado da casa há 2 anos. Haviam ficado poucos móveis lá guardados. A casa não parecia abandonada. E facilmente alguém que não o conhecesse acharia que ele ainda morava lá. Depois de saber disso, fui ao seu encontro. Ele morava agora perto da fazenda onde eu trabalhava, que também era perto da minha casa. Mantínhamos sempre contato, e ele estranhou aquela situação, pois não sabia de ninguém que tivesse tanto interesse em saber dele. 3 dias após esse ocorrido, uma notícia abalou a cidade. Os 2 homens desaparecidos haviam sido encontrados, ou melhor, o que havia sobrado deles. Segundo a polícia, eles foram atacados por algum animal selvagem
e pelo estado de decomposição, deveria ter acontecido nas noites em que desapareceram. Aquilo gerou muito pânico e várias teorias começaram a surgir. Mas eu e Antônio tínhamos a nossa própria. Um lobisomem estava na região, e provavelmente não era um outro, senão aquele de 3 anos atrás. Como houve o ataque à casa de Antônio, entendemos que ele estava de volta e que ia atrás de nós. Imediatamente, tirei sua avó de casa e levei para a casa de seus pais, e depois eles todos foram para a casa de minha cunhada, que morava em Recife, bem distante de onde estávamos. Eu ia fazer de tudo para manter minha esposa e filho em segurança, mas não ia fugir, pois imaginei que aquilo não terminaria se não enfrentasse aquela criatura de uma vez por todas. Fui para a casa de Antônio, e ele também já havia chegado à mesma conclusão que eu, e também estava determinado a resolver essa questão de uma vez por todas. A partir daquele dia, ao sair do trabalho, eu ia para a casa de Antônio. Nos preparamos com tudo que podíamos para enfrentar aquela criatura. Lembrei do homem estranho que havia visto há algumas semanas pela cidade e tive certeza absoluta que ele era o lobisomem, pois tudo tinha se iniciado pouco tempo após aquele dia. Procurei saber pela cidade se alguém sabia quem ele era, mas ele parecia se esconder muito bem. Apenas uma pessoa me disse pelo visto uma vez saindo das matas pela manhã. 4 dias depois, era uma noite de lua cheia. Estávamos dormindo. Havíamos sido vencidos pelo cansaço de ter passado as noites anteriores em alerta. Quando Antônio me acordou, pois ouvi um barulho de algo batendo na cerca que circundava o terreno de sua casa. Fizemos silêncio absoluto, prestando atenção em qualquer ruído que viesse lá de fora. A casa estava com as luzes todas apagadas. Parecia que ali ou não tinha ninguém ou todos dormiam. Ouvimos leves passos, como se algo tentasse ao máximo não fazer nenhum barulho. A criatura queria nos pegar de surpresa e nós queríamos surpreendê-la também. Tínhamos reforçado as portas e janelas da casa. Percebemos que aquele monstro tentava forçar a porta dos fundos. Esta resistia bravamente. Notamos ele dar a volta e tentar o mesmo com a porta da frente e depois com as janelas. Nada conseguindo, aquilo irritou a fera, que uivou enraivecida. Porém, não contamos que ela fosse subir até o telhado da casa e começar a arrancar as telhas. Nessa hora, nos assustamos, mas mantemos-nos firmes. Tínhamos armas e munição o suficiente para uma boa briga. O lobisomem arrancou telhas em quantidade necessária para abrir um buraco que lhe permitisse entrar na casa. Nos escondemos, mas conseguíamos ver a silhueta dele iluminada pela luz da lua. E conseguimos ver também uma cicatriz na região do abdômen. E sabíamos que aquela marca nós tínhamos deixado ali. E como, se ele se feria, poderia muito bem ser derrotado. Assim que ele pulou para dentro da casa e caiu na cozinha, começou a ir em direção à sala onde estávamos. Não demos tempo para que ele nos achasse e começamos a disparar em sua direção. Ele foi pego de surpresa e uma bala atingiu sua perna e outra seu braço. Ele uivou novamente e nos encarou. Naqueles olhos negros e demoníacos, conseguimos ver muito ódio. Ele estava ali por vingança, por termos lhe ferido e quase acabado com sua vida. A fera veio para cima de nós. Ele acabou atingindo Antônio, jogando-o contra a parede, e quando este caiu, foi em sua direção, mostrando os dentes. De imediato reagi e comecei a atirar novamente. Ele se virou e tentou me atingir, mas acertei em cheio um de seus olhos, o que pareceu ter machucado muito, pois nesse momento ele se virou em direção a uma janela e pulou, arrebentando-a e caindo no quintal. Antônio já havia se recuperado e conseguimos sair no encalço da criatura, que deixava um rastro de sangue e não conseguia se mover com muita agilidade. A fera foi atingida por mais tiros, só que dessa vez não éramos nós que disparávamos, eram os vizinhos, que haviam ouvido o barulho dos tiros e dos uivos e vieram para nos ajudar. O lobisomem caiu inerte próximo à cerca que havia derrubado para invadir a casa. Parecia respirar com muita dificuldade.
Antônio chegou bem perto e, sem pestanejar, atirou no meio do seu peito e, por garantia, no meio de sua testa também. O lobisomem definitivamente estava morto. Não esperamos que ele voltasse à sua forma humana. Arrastamos ele até as matas ali perto e ateamos fogo naquele monstro. O que sobrou dele, levamos para bem longe de nossa cidade e enterramos o mais fundo possível. Decidimos por guardar entre nós o que havia acontecido. Éramos eu, Antônio e mais 3 homens que moravam ali perto. Seria difícil fazer a polícia acreditar que se tratava de um lobisomem e não de um homem o que havíamos matado. Eu levei alguns dias para conseguir voltar a meu estado normal. Por mais que tenhamos visto aquela criatura que tenha nos atacado, tirar a vida de um ser é algo complicado. Mas percebi que não tínhamos outra opção. Se não houvéssemos acabado com ele, outras pessoas teriam sido suas vítimas. Um mês depois, as coisas já se normalizavam. Não havia desaparecido mais ninguém. Minha esposa já havia voltado para casa e nosso filho acabara de nascer, um lindo e saudável garotinho. Antônio, ao ser atingido, machucou algumas costelas e ficou de molho por algumas semanas, mas se recuperou bem e viveu ainda por muitos anos. Foi assim que finalizei a minha história com aquele lobisomem, que havia voltado para se vingar de mim e Antônio. E esse embate final se deu em mais uma noite enluarada. Tenha sempre muito cuidado, pois nunca se sabe as surpresas que a lua cheia pode trazer. Se você gostou dessa história, não deixe de assistir o vídeo Lobisomem, um encontro sob a lua cheia, e conta o início dessa história toda. Agradeço a você que ouviu toda a história. Deixe nos comentários o que você achou. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos. Semanalmente temos novas histórias e contamos com a ajuda de vocês para que nosso canal possa crescer. Obrigada!